nessa noite chuvosa, né? Que bom que vocês estão aqui para nós conversarmos um pouco sobre previdência, né? Afinal, um tema que cada vez mais habita os noticiários, a mídia, enfim, né? O que mais a gente ouve hoje em dia falar é a tal da previdência, né? E sendo ela a vilã, digamos assim, né, dos nossos problemas. Todos os problemas são relacionados à previdência, né? Se nós acabarmos com a previdência, acho que o problema do Brasil se resolve. Provavelmente é isso, né? Pelo menos isso que estão pregando. Bom, para tentar desmistificar um pouquinho isso, né, e trazer novas expectativas para vocês, é que eu estou aqui, né? Pelo menos vou tentar fazer isso. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Adriano Maus, tá? Mas apesar do meu nome, eu não sou tão Maus assim, tá? É só um pouquinho, tá? Além de ser Maus, para piorar ainda a situação, eu trabalho no INSS, tá? Então, eu estou do lado negro da força, né? Quem gosta do Star Wars, né, eu estou do lado negro da força. Mas, de vez em quando, eu tento vir para a luz, né, e trazer um pouquinho para vocês do lado negro, né, dos meandros do lado negro dessa força, né. Que depois que vocês entenderem um pouco mais, né, acredito que todos aqui já tenham contato com Previdência. Depois que vocês entenderem um pouco mais sobre esses detalhes, né, principalmente do processo administrativo previdenciário, vocês vão ver que não é tão negro assim. Há possibilidades bastante interessantes nesse aspecto, né, na utilização do processo administrativo previdenciário, né. Vivemos sim um tempo de bastante controvérsia, bastante conturbado, na verdade, né? Com muitos problemas, não vou mentir, nem tenho como, né, mentir nesse sentido, né? Nós temos muitos problemas com relação ao processo administrativo previdenciário, assim como nós temos no processo judicial previdenciário, né? Só que os problemas são um pouco diferentes, né? O que nós temos que fazer, pelo menos na minha ótica, é entender um pouco desse processo, né, para tentar dar a volta nele, né? Como dizia o meu pai, nós sempre temos que dar a volta nos nossos problemas, né? E pegar eles por trás e tentar resolver eles na surdina, né? Uma coisa assim que ele falava. Enfim, então, eu sou formado em Direito, só para vocês me conhecerem um pouco mais, eu sou formado em Direito na Universidade de Passo Fundo, em 2003. Fiz especialização em Direito do Trabalho na UPF também. Sou especialista em Direito Previdenciário na IMED e mestre em Desenvolvimento na Universidade na Unijuí, na Universidade Regional Integrada de Ijuí, tá? Na Unijuí. Além disso, gosto de escrever, né? Tenho uma paixão por esse tema, principalmente do processo administrativo previdenciário, e já escrevi algumas coisas nesse sentido, tá? Tem um livro de processo administrativo previdenciário com o Dr. Alexandre Triques, acho que a maioria daqui conhece, né? Lancei agora, pela LTR, um livro de recurso administrativo previdenciário, tá? Faz 2 semanas, minto, não, faz mais, 1 mês, mais ou menos, tá? E tenho também um livro junto com o Dr. José Ricardo Caetano Costa, de aposentadoria especial do deficiente, a Lei Complementar 142,
uma lei de 2013, que é bem interessante nesse momento de crise, para vocês avaliarem a possibilidade, talvez, de concessão de benefícios com a utilização dessa lei complementar, né? Em benefícios com um tempo reduzido de contribuição para algumas situações. Tá? Trabalho no INSS desde 2003, né? Já fui chefe de benefício em Passo Fundo, né? na regional lá em Passo Fundo, né? E hoje atuo na agência de Carazinho, né? Onde vocês vão ouvir bastante dessa cidade, né? Eu trago bastante exemplos, né, que vocês vão ver que lá na República de Carazinho, tá, acontece bastante coisa. Tá? E aí eu vou trazer um pouco, vou tentar conciliar um pouco da teoria, tá, com a prática do processo. Né? Eu acho que é isso que vocês, pelo menos o Dr. Anderson me falou isso, né, que vocês buscam a prática aliada com a teoria. Né? Então é isso mais ou menos que eu vou tentar desenvolver aqui. Né? No primeiro momento, eu vou trabalhar um pouquinho da teoria. Isso é importante. Vocês entenderem um pouco do fundamento, ou dos fundamentos desse processo. Tá? Depois que vocês entenderem um pouco dos fundamentos, nós vamos trabalhar a prática. Tá? Num primeiro momento, o processo administrativo inicial. Tá? E depois, o recurso. Tá? Como a matéria é bastante ampla, né? E até a ideia inicial éramos fazermos 2 encontros, né? Um para tratar específico de processo administrativo inicial e outro para tratar de recurso, a gente tentou compilar isso numa aula só. Aí, eu não sei se avisaram vocês, mas nós vamos amanhã até às 5 horas, mais ou menos. Tá? Aí eu trouxe, para nós praticarmos um pouco, alguns casos práticos aí. Né? Vamos tentar analisar um extrato de tempo de serviço, analisar uma carta de concessão e depois eu vou trazer também para vocês alguns processos, né? Para a gente poder avaliar, né, toda a estrutura do processo administrativo, possíveis falhas, possíveis melhorias que a gente pode trazer nesse processo. Ok, pessoal? Podemos trabalhar nesse sentido? Tá. Só para entender, pessoal, todos aqui são advogados? Atuam no previdenciário? Só aqui não? Não? Também não? Estou começando agora. Que bom, que bom. Não tem nenhum vício, então. Aí eu vou conseguir começar desde o início. Né? Mas às vezes as pessoas têm alguns vícios que é difícil a gente depois conseguir contornar isso, ou retirar esses vícios. Quando você começa desde o início já aprendendo o beabá, digamos assim, você consegue entender bem melhor a dinâmica do processo. Né? Então vamos lá, pessoal. Então, eu vou tentar trabalhar bem os pormenores, mas também não esquecendo de vocês, né, tentar trazer o fundamento. Trazendo esse fundamento bem o beabá, depois eu vou tentar trazer aí sim os pormenores que também geram bastante dúvida no processo. Tá, pessoal? Ok? Então, tá. O que é processo? Receberam esse material aí? Não. Por e-mail? Não. Tá. Bom, eu passei para o pessoal da secretaria. De repente eu vou pedir, depois do intervalo, eu vou pedir para eles tentar repassarem para vocês por e-mail. Tá? E aí para vocês poderem acompanhar. Mas qualquer coisa, isso vai estar disponível para vocês depois, no final do curso. Tá ok?
Então, o que é processo? No geral, o que é um processo? São vários atos. Oi? É uma sequência de atos, né? Concatenados, tendo um início, um meio e um fim, e onde se busca um objetivo. Tá? Isso no geral. E o processo administrativo previdenciário? Como é que ele é? Tá? Deixa eu voltar aqui. Para que ele serve, o processo administrativo previdenciário? Para indeferir o processo? Normalmente para indeferir, né? Realmente. Mas não seria para isso, na verdade, né? O processo administrativo previdenciário ele serve, né, como fundamento, né, e no plano espiritual, pelo menos, tá? Às vezes eu falo do plano espiritual, tá? O plano real às vezes é um pouco diferente. Mas no plano espiritual, tá, que é na utopia, né, enfim, o processo administrativo ele serve simplesmente para reconhecer o direito que a pessoa está pleiteando. Então, é uma concatenação de atos administrativos, né, onde há uma sequência, um início, um meio e um fim, e onde se encontra, no final, o reconhecimento do direito. Porque depois nós vamos ver nos fundamentos trazidos pela Constituição e pela lei, tá, que o INSS está lá para reconhecer o direito do cidadão. E o cidadão tem boa fé, né? Até que se prove o contrário, ele está de boa fé, e realmente tem aquele direito. O processo é um mero instrumento onde você vai buscar o reconhecimento, o INSS vai buscar o reconhecimento desse direito. Ok? Então, seguindo o pressuposto de que o cidadão age sempre de boa fé, o INSS, no caso, ele simplesmente vai reconhecer aquele direito através do processo administrativo. Tá? Então, quando ele requer o benefício ou o pedido dele, não existe litigantes aqui. No processo administrativo inicial, pelo menos, não existe autor e réu, como no processo judicial. Não existe pretensão resistida, como tem no processo judicial. Existe o requerente, que é o segurado, o dependente, enfim, né, o interessado. Existe o requerente e o órgão governamental, o ente governamental, como queiram, tá, que é o titular da prestação previdenciária, que é o INSS, no nosso caso aqui, né, do regime geral. Se fosse regime próprio de previdência, seria a mesma situação, só que daí você vai pegar, por exemplo, lá o IP, né? O IP também é um órgão, um ente da administração estadual, daí no caso, que também tem por premissa o reconhecimento do direito do cidadão, ou do seu segurado. Tá? Então, ele também tem um processo administrativo, que também tem um início, um meio e um fim, né, que também é uma concatenação de atos, que visa o reconhecimento daquele direito pleiteado. Ok? Então, tendo como base isso, tá, nós temos que levar em consideração algumas bases legais. Então, a base de tudo, né, no nosso sistema jurídico é a Constituição Federal. Ok? Então, a Constituição Federal dá a baliza de todas as demais regras
né, no caso aqui, o processo administrativo deve seguir. A segunda grande baliza legal aqui é a 8.213, a Lei 8.213, né, publicada em 91, 24/7/91. Ela também regula o processo administrativo, tá? E usa subsidiariamente a Lei 9784, de 99. A Lei 9784 de 99, vocês sabem qual é? Me ajudem? É a lei que regula o processo administrativo federal. Tá? Essa lei foi publicada em 99. Tá? É como se fosse o Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Administrativo, tá? Da administração federal. Só que ele é de 99. De quando que era o nosso CPC antigo? 73. Então notem que a nossa legislação de processo administrativo é muito recente. Antes dela, nós não temos nenhum ato legal, tá? Nós tínhamos só infralegal, que regulava o processo administrativo. Então, nós temos muito ainda a evoluir. E graças à Lei 9784, de 99, que a partir de 99 nós tivemos uma evolução muito grande no processo administrativo. Tá? Quem que atuava em previdenciário antes de 99? Tem alguém aqui na sala? Não? Antes de 99, até lá por 2002, 2003, por aí, o que acontecia com o processo administrativo do INSS? O cidadão entrava com o pedido, quando o servidor queria, né? Porque às vezes o servidor via lá, está sem documento, né? Então me traz esses documentos, depois a gente entra com o processo. Né? Havia negativa, muitas vezes, do servidor em ingressar com o pedido. Então você nem conseguia entrar com o pedido de benefício. Direito de petição lá da Constituição Federal ia para o brejo, né? Bom, você conseguia entrar com o pedido. Aí saía a decisão. A decisão era indeferido, motivo, causas diversas. Ponto. E arquivava o processo. Esse, muitas vezes, né? Não sempre, né? Mas muitas vezes acontecia isso. Você vai pegar uma carta de indeferimento, tá? Do INSS, de um benefício lá de 99, muitas vezes vai aparecer como motivo do indeferimento causas diversas. Porque o programa fazia isso, né? Ele dava lá causas diversas, só que aí o servidor tinha que escrever lá alguma coisa. Daí o servidor escrevia uma coisa, ponto, e passava. Ponto e enter, daí passava. Né? Era assim o processo, muitas vezes. Antes de 94, antes de surgir a informatização do INSS, como é que funcionava? O cidadão tinha que fazer a conta do tempo de contribuição e dos valores de renda mensal inicial na caneta. Né? Ele pegava assim, ó, vocês sabe como é que faz uma conta de tempo de contribuição manualmente? Olha lá, então não está tudo perdido. Tá? Então, como é que a gente faz? O cidadão trabalhou entre 1º de janeiro de 99 a 31 de dezembro de 99.
Como é que faz essa conta? 1999. Vamos botar aqui, peraí. Fazer assim. Tá. 12,31. 1999. 1. Era assim que fazia. Tá? Não vamos fazer essa conta, porque isso aí é muito complicado. Tá? Afinal, somos advogados, não vamos fazer isso, não vamos voltar para trás, né? Afinal, hoje em dia tem computador para fazer isso. Mas era assim que fazia. E às vezes o cidadão tinha 200 vínculos lá, tá? Com atividade especial, que tinha que converter, tem que aumentar o tempo comum. Tá? Tinha 36 meses de contribuição lá que tinha que calcular daí. Aplicar a correção monetária, né, e depois calculava a média. Né? Era assim que fazia. Tudo à mão, tudo manual. Aí tinha uma fita, né, para não ser totalmente manual, tinha aquelas calculadoras HP, que saía uma fita, né, com um papelzinho, com os valores calculados lá no final. Né? E assim era o processo. Tá? Então nós estamos evoluindo muito, ou evoluímos muito nos últimos anos. Tá? É inegável isso. Culpa de quem? Culpa de quem que nós evoluímos? Tá, a tecnologia ajuda, mas se fosse só um computador, ele ia conseguir montar um processo? Não, né? As pessoas ajudam também, né? Na verdade, assim, a culpa, em parte, é da legislação, né? A lei 9784 criou uma baliza legal onde o INSS vai ter que se pautar para fazer o seu processo, né? Para montar o seu processo, mas também é culpa dos advogados, porque a OAB, os advogados no geral, ficaram enchendo o saco, digamos assim, da administração, tá? Para que o INSS montasse um processo coerente. Não só da OAB, né? Dos órgãos externos. Tá? Aí nós pegamos a OAB, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, né? E assim por diante. Essas entidades, né, começaram a cobrar o INSS. Né? E não só o INSS, todos os entes da federação, né, da administração pública no geral, tá? Receita Federal, INCRA e assim por diante. Tá? Começaram a cobrar para que eles melhorassem os seus processos internos, tá? Para que fosse respeitado o devido processo legal. Tá? Hoje, nós temos muito para evoluir, mas muito já foi evoluído. Tá? E nós precisamos continuar cobrando para que se evolua cada vez mais. Né? Só com o auxílio do público externo é que vai se evoluir cada vez mais nesse âmbito. E nós temos muito para evoluir. Né? A nossa legislação é bem novinha nesse aspecto. Né? E a Lei 9784 é bem interessante. Né? Ela tem aspectos bem relevantes aí que nós podemos trabalhar com certeza. E as próprias regulamentações internas do INSS já estão sendo pautadas por essas normativas. Tá? Bom, então nós temos a Lei 8.213 e a 9784 que formam a base legal do processo administrativo, tá? No INSS. Mas o INSS também tem um regulamento, que é um decreto, o Decreto 3.048, também de 99. Tá? Ele estabeleceu, né, com base na Lei 8.213, né, alguns procedimentos internos processuais bem específicos.
tá? Que depois foram interpretados, digamos assim, pela Instrução Normativa número 77 de 2015, hoje, né, atual. Essa instrução normativa, na verdade, ela muda a cada 2, 3 anos, tá? Então, era aqui que eu queria chegar. Se vocês querem trabalhar com o processo administrativo previdenciário, tá? Vocês precisam, tá, usar a regra que o INSS utiliza, que é a Instrução Normativa número 77. Tá? Não adianta vocês entrarem na agência do INSS, eu sempre digo assim, entoando cânticos constitucionais. Tá? Porque o artigo 5º da Constituição Federal estabelece o direito de petição. Daí o servidor vai olhar para você e vai dizer assim, tá, e daí? Tá? O servidor não quer saber o que está escrito na Constituição. Tá? Até porque muitos deles têm primeiro grau. Não vão saber o que está escrito na Constituição. Tá? Mas se você disser, está lá no artigo 659 da Instrução Normativa que você vai ter que receber o requerimento de benefício, não pode se negar a receber o requerimento de benefício, aí ele vai olhar lá na IN, ou pelo menos vai chamar o chefe, tá? Para ver se está mesmo escrito lá. E aí vai receber o teu benefício. Então, a primeira grande sacada aqui, digamos assim, eu não estou inventando a roda, tá? Eu só estou esclarecendo para vocês porquê da importância disso. Vocês, quando vocês jogarem o jogo, usarem a regra que o outro time está habituado a jogar, a usar, nesse caso, que é a instrução normativa. Digamos assim, ó, que essa instrução normativa aqui, tá, é a nossa Carta Magda. Tá? Vocês já ouviram aquele seriado da TV Globo? Era antigo, né? Tinha a Magda, né? A Magda falava sempre tudo certo. De vez em quando ela cometia algum deslize. Né? Essa é a instrução normativa. Via de regra, pessoal, as instruções normativas do INSS têm evoluído bastante. Tá? Hoje, ela tem vários dispositivos que são bem interessantes e às vezes não são aplicados pelo próprio INSS. Cabe a vocês lembrarem o INSS que o dispositivo está lá, ele existe e ele deve ser aplicado. Tá? Então, se vocês usarem a instrução normativa, botarem ela debaixo do braço e levarem ela junto no guichê de atendimento, é bem interessante, vai ser bem interessante. Porque daí vocês vão falar a mesma língua do servidor. Isso vai ajudar bastante no trato que vocês vão ter com o servidor. Né? Pessoal, vocês podem falar, tá? Apesar de ser mouse, eu não mordo. Tá? Então, a Carta Magda, a Instrução Normativa 77, fala lá no artigo 658, dá, na verdade, um conceito de processo. Então, considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos administrativos praticados nos canais remotos de atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado. Muito bem. Até aqui nós temos já o primeiro ato que nós temos que praticar para iniciar o processo administrativo. Qual é? O agendamento. O agendamento. Só que não é só o agendamento. Você, além de fazer o agendamento, deve fazer o requerimento. Então, são 2 atos para você iniciar o processo. Tá?
agendar e fazer o requerimento. Ir até a agência do INSS presencialmente, por enquanto, tá? E fazer o agendamento. Depois nós vamos falar do INSS Digital, que é outra coisa, outro programa aqui do INSS que vai, pelo menos promete, né, dar uma revolucionada na forma de atendimento do cidadão pela autarquia. Tá? Bom, então há requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela administração. O INSS pode iniciar processo de ofício? Aquela cartinha que eles estão enviando a comunicação, seria um prévio? Sim. É um processo de ofício. Você começa... Na verdade, é assim, ó, todo e qualquer ato que o INSS pratica, ele tem que estar dentro de um processo. Né? Então, esse ato de revisão de benefícios por incapacidade é um ato de ofício do INSS. Inicia um processo de ofício. Mais alguma situação? Essas aposentadorias por idade que o INSS está encaminhando a comunicação, que preenche o tempo. Sim. Mas esse, ele já tem um pedido? Não, né? Então, nesse caso, não é um processo de ofício, é só uma comunicação. Né? Procedimentos de apuração de irregularidade. Quando o cidadão lá, o vizinho denuncia o outro vizinho que está encostado e diz que está trabalhando, né? O INSS começa uma apuração de irregularidade. Tá? Então, esse é um processo iniciado de ofício. Processo de apuração de irregularidade. Tá? Mais algum? Também é uma apuração de irregularidade. Mas um que seja favorável para o segurado. O INSS pode começar algum processo que vá surtir algum efeito favorável para o segurado? Hã? Revisão do 29, mas é que aí depende também de um ato formal, na verdade, do cidadão, que ele vai ter que ir lá optar, digamos, pelo recebimento, né? Mas, na verdade, tem um caso bem específico, diz o seguinte: se o INSS sabe que o cidadão está incapaz do trabalho, né? Aí o cidadão, na verdade, tem 30 dias para encaminhar o auxílio-doença. Né? Se ele não encaminhar o auxílio-doença em 30 dias, contados da data da incapacidade, digamos, ele se afastou do emprego no dia 1º/9. Ele tem até o dia 30/9 para encaminhar o pedido, pelo menos, fazer o agendamento. Né? Sob pena de, em fazendo, por exemplo, no dia 1º/10, ele vai receber da data do dia 1º/10, a data do requerimento, e não da data do 16º dia do afastamento dele. Essa, digamos assim, é a pena pelo atraso dele. Mas, agora não me recordo o artigo lá da IN, mas se o INSS fica sabendo, por outros meios, que o cidadão está incapaz do trabalho, o INSS deve, de ofício, iniciar o processo de auxílio-doença. Mas está lá na IN. Como é que o INSS sabe que o cidadão está incapaz do trabalho? Uma comunicação de terceiro mediante documentos, atestado lá. Mas daí é melhor encaminhar o benefício logo, né? Comunicação da empresa, talvez. Isso. Como é que a empresa comunica o INSS? Pela CAT. Então, a partir do momento que a empresa faz a CAT, dizendo que o cidadão está incapaz do trabalho,
isso tem que ser feito no outro dia, né? Então, a partir dali, o INSS já sabe que o cidadão está afastado vai ter que ficar afastado por 60 dias. Digamos lá que o médico do trabalho tenha colocado lá que o afastamento seja de 60 dias. A GFIP. Digamos que tenha ocorrido o afastamento no dia 15 do 8. Né? Então, a empresa vai ter que fazer a GFIP do mês 8 até o dia 7 do mês seguinte, do 9. Né? Então, a partir do dia 7 do 9, o INSS sabe que o cidadão está afastado. Por mais de 15 dias, inclusive. Não seria uma possibilidade dele abrir um processo de ofício aí? O INSS vai fazer isso? Isso na prática. Aí que tá. Existe. Não faz, né? Mas deveria fazer? Deveria, né? Tá lá na IN. Agora, depois eu posso ver para vocês o artigo. Tá? Então, por que vocês não pedem no recurso, quando o cidadão fica 2, 3 meses afastado e não pediu o benefício, pediu depois, tá? Quando vocês ingressam com o recurso, por exemplo, administrativo, pedindo o atrasado, no que vocês fundamentariam esse pedido? Iam fazer uma ladainha, dizer que a Constituição Federal, não sei o quê, preza pela dignidade da pessoa humana e por isso ela não poderia ficar sem o seu sustento e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Né? O servidor vai olhar aquilo lá e vai dizer, hã? Não vai rolar. Tá? Mas daí vocês podem dizer o seguinte, podem até colocar a dignidade da pessoa humana, enfim, tá? Sem problema nenhum. Né? Isso também faz parte e também pode ser analisado pela junta de recursos. Mas vocês podem fazer uma questão, trazer uma questão mais específica. Daí vocês podem fundamentar da seguinte forma, pode dizer o seguinte, lá no artigo tal da IN 77, a sua Carta Magna, né? Ela estabelece que é dever de ofício do INSS realizar o requerimento, abrir o processo de ofício, né? Já que o INSS sabia da condição de incapacidade do segurado, já que a CAT número tal foi emitido no dia tal. Então, solicita a aplicação do artigo tal da IN. Pronto. Pergunta quantas vezes eu vi isso num recurso. Eu faço recurso todo dia lá na agência em Carazinho, lá na República de Carazinho. Nunca. Nunca vi. Então, falta, muitas vezes, conhecimento do segurado, do advogado, quando realiza o procedimento administrativo. Jogar a regra que que o outro lado está acostumado a jogar. E olha, pessoal, assim, ó, esse é um caso. Se eu estivesse do outro lado do balcão, né, eu acredito que eu conseguiria reverter na esfera administrativa uns 80% dos processos, tá? Negados pelo INSS. Tá? Então, assim, levem isso para vocês. Peguem a IN, né? Imprimam ela tem 600 e poucos artigos, tá? Imprimam ela, encadernem, tá? E quando vocês vão dormir, pega e bota debaixo do travesseiro, né? E vê se pega por osmose, tá? Se não, no outro dia vocês acordem e leiam ela, tá? É bastante importante. E ela traz algumas coisas que vocês podem utilizar isso na prática, tá? Então, inicia com atendimento no canal remoto, se perfectibiliza com a ida do cidadão até a agência para fazer o requerimento, ou
Se o INSS resolve, ele pega e faz, abre o processo de ofício, tá? Ou por terceiro legitimado. Quem são os terceiros legitimados? Vocês, né? Os procuradores. Isso. Mas não só eles, né? Tem o procurador, tem o representante legal, por exemplo, o curador, o tutor, o guardião, né? O dependente e assim por diante, tá? Então, esses terceiros legitimados aqui entra todo mundo que pode efetivamente ter interesse no processo ou representa o interesse de algum segurado, tá? E concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo. Então, tem um início e um fim, tá? Depois nós vamos ver que essa decisão aqui tem que ser fundamentada. Tem que haver fundamentação. Senão ela é inválida ou nula, tá? Ok? Então, agora nós vamos trabalhar um pouco dos aspectos norteadores do processo administrativo, tá? Aqui são os princípios básicos que o INSS deve seguir para realizar, para instruir de forma correta o processo, tá? E um detalhe, pessoal, tudo que eu vou falar aqui, eu não tirei da Constituição, não tirei da lei, eu tirei da IN, da Instrução Normativa, lá no artigo 659 da IN. E daí depois vocês vão dizer assim, nossa, tinha tudo isso mesmo na IN? Tem sim. Bom, o primeiro deles, presunção de boa-fé dos atos administrativos praticados pelo interessado. Ou seja, pressupõe-se que o cidadão que requer o benefício, ele está lá porque ele tem direito àquele benefício. Ele não está lá porque ele quer enganar a Previdência. Tá? Eu sei, pessoal, que tem alguns servidores, não digo muitos, mas alguns servidores, que acham que todo cidadão está lá para enganar a administração, para ganhar dinheiro fácil nas custas do governo. Mamar na teta do governo, como muita gente diz, né? Mas o pressuposto não é esse. O pressuposto é da boa-fé. Ou seja, quando você apresenta um documento, tá? Aquele documento apresentado tem presunção de boa-fé. Ele não é fraudulento. Tá? Muita gente olha aquele documento assim, né? Diz assim, isso aqui é fraude. Né? Não é assim que funciona. Para dizer que é fraude, pode até acontecer. Tá? Mas para dizer que é fraude, tem que haver prova de que é realmente uma fraude. Senão a presunção é de boa-fé. É de que aquele documento é válido. Tá? Objetividade. No atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal do agente ou autoridade. Tá? Qual é o interesse público do INSS no processo administrativo? Qual que é o interesse público aqui protegido, digamos assim, pelo INSS? Na verdade, temos dois aqui. Primeiro, o próprio Tesouro Nacional. O INSS não pode dilapidar o Tesouro Nacional. Então, ele tem que proteger o Tesouro Nacional de possíveis fraudes, tá? Ou de um reconhecimento evitar o reconhecimento de direito mal feito. Tá? Então, tem esse aspecto do interesse. E o segundo interesse público protegido aqui é o bem-estar do seu segurado. Eu diria que é o principal interesse público protegido. Porque se vocês forem olhar no regimento interno do INSS, tá? O INSS tem um regimento interno, tá? É a portaria
agora me fugiu o número, de 2011, tá? O artigo 1º dessa portaria do Regimento Interno do INSS diz lá o seguinte, que o INSS é uma autarquia federal da administração pública indireta da administração federal, tá? Que tem como objetivo o indeferimento dos processos administrativos. Não é assim, tá? Que tem como objetivo, tá, o reconhecimento do direito almejado pelo cidadão. É lá que o que está escrito lá na resolução é mais ou menos isso aí, tá, no regimento interno. Então, como premissa básica, estabelecida pelo próprio regimento interno do INSS, ele é um órgão de reconhecimento de direito. Tá? E mais para adiante aqui nós vamos ver em alguns dispositivos que ele efetivamente é sim um órgão de reconhecimento de direitos. Tá? Depois, com calma, a gente vai vendo isso. Tá? Pelo menos na teoria, né? Lá no plano espiritual. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Então, o servidor do INSS, né, e a autarquia em si, tem que sempre agir de acordo com os mais altos padrões de decoro e boa-fé. Sei que está difícil isso hoje em dia, mas pelo menos no INSS tem que agir dessa forma. Tá? Condução do processo administrativo com a finalidade de resguardar os direitos subjetivos do segurado. Isso está lá na IN. Então, assim, o servidor, melhor dizendo, tem que resguardar com o processo administrativo, tem que resguardar o direito do cidadão. Tá? Por mais que ele seja subjetivo, num primeiro momento. Né? Então ele vai lá e solicita uma aposentadoria por tempo de contribuição. Por enquanto, é uma expectativa de direito só que ele tem. Ele vai tentar reconhecer o tempo mínimo, os requisitos mínimos necessários para aquele benefício naquele processo. Então, quais são os direitos subjetivos aqui do segurado? Quais são os direitos subjetivos aqui? Ter um devido processo legal. Um processo justo, né? Bem organizado, né? Bem instruído, que realmente vai elucidar todos os aspectos controvertidos, se é que existem aspectos controvertidos. Né? E, por fim, vai reconhecer o direito ou não. Também faz parte o não reconhecimento. Né? Se no final se verifica que efetivamente ele não alcançou o requisito mínimo para a obtenção daquele benefício, beleza, vamos ter que indeferir o processo. Mas a decisão que foi tomada foi justa. Foi fundamentada e foi justa. Aí se garantiu o direito subjetivo do segurado. Tá? Dependente e demais interessados à Previdência. Esclarecendo-se os requisitos necessários ao benefício ou serviço mais vantajoso. Então, assim, é dever do servidor sempre esclarecer o segurado ou a pessoa que está lá na frente dele quais são os próximos passos. Tá? Isso também é o próximo item aqui também, né? O dever de esclarecer o interessado em todas as fases do processo sobre o exercício dos seus direitos. Então, assim, além de explicar todas as fases do processo, o que vai acontecer a partir de agora, né, a partir do requerimento, tá? Ele também tem que dizer se efetivamente ele não tem direito àquele benefício, mas tem direito a outro benefício, por exemplo. Né? Ele pediu uma aposentadoria especial.
né? Mas ele não tem direito à aposentadoria especial, mas ele tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, eu vou esclarecer para o segurado, ó, cidadão, o senhor não tem direito à aposentadoria especial que o senhor está requerendo, mas o senhor tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. O senhor quer essa aposentadoria, sim ou não? Né? Então, todos esses aspectos têm que ser observados pelo servidor. Até mesmo eu acho que aquilo que for mais proveitoso para o segurado, não? Sempre. Tipo, se tem algum benefício melhor. Sim, sim, sim. Às vezes, é o contrário. Por exemplo, ele está requerendo uma aposentadoria por tempo de contribuição, com fator previdenciário, por exemplo, e se verifica que ele tem direito à aposentadoria especial. Daí ele tem que... seria dever do servidor explicar para o cidadão, olha cidadão, o senhor tem direito a 2 benefícios, por tempo de contribuição e especial. A especial não tem fator previdenciário. Por tempo de contribuição tem. Então, por consequência, o salário vai ser menor. O senhor quer essa ou quer aquela? Né? Isso tudo teria que ser explicado pelo servidor. Isso, não há um litígio aqui. Né? O INSS, como eu expliquei para vocês, ele é um instrumento, digamos assim, né? Um instrumento que vai levar o segurado ao reconhecimento do direito. Né? Nada mais do que isso. Né? O INSS não está lá para negar, ele está lá para conceder. Levem isso como regra. Tá? Pelo menos deveria ser assim. Publicidade dos atos, né? No curso do processo administrativo, restrita aos interessados e seus representantes legais, resguardando-se o sigilo médico e dos dados pessoais, exceto se destinado a instruir o processo judicial ou administrativo. Então, o ato administrativo, tá, praticado dentro do processo administrativo, ele é público. Tá? Ressalvada aqui a intimidade da pessoa, né, ou do requerente. Então, por exemplo, laudos médicos, por ter questões éticas aqui envolvidas, ele tem uma certa restrição de acesso. Mas o processo em si, ele não tem restrição de acesso. Ele é público. Tanto é que, depois a gente vai ver com calma isso, onde está isso escrito, mas, por exemplo, vocês advogados podem ir até a agência do INSS solicitar vistas de qualquer processo, tendo ou não procuração. Tá? De um processo findo, né, já arquivado, vocês podem inclusive ter cópia do processo sem procuração. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Então, porque ele é público. Hã? É brabo? É que vai muito de agência para agência. Mas aí que tá, não é de agência para agência, está escrito. É que vai ter uma instrução. Sim, tem a IN da Clari, né? Conhecem a Clari? Tem agências que possibilitam. Sim, tem que ter. Aonde está a base legal dessa autorização? Está na IN. Eu tenho aqui nos slides, está lá no final dos slides, tá? Mas tem um capítulo da IN que fala só de processo. Tá? Começa lá no 658 e vai indo, até perto dos 700. Ali fala tudo que você precisa saber do processo. Né? Lá pelas tantas tem um artigo que fala específico da cópia, vistas e carga. E autoriza o advogado a pegar cópia, pegar vistas, mesmo sem procuração, sem problema nenhum. Desde que não haja sigilo. Daí ele estabelece o que é sigilo e o que não é. Né? Por exemplo, eu posso pegar o processo da Dilma lá, por exemplo? Pode?
Quero ver tu conseguir, mas pode? Quero ver você conseguir. Pode pegar do Lula também, não tem problema nenhum. Tá? Minto, da Dilma não pode, porque o processo dela está em processo de monitoramento operacional, está em apuração de irregularidade. Esse é um dos processos sigilosos aí. Então, a hora que encerrar a apuração da irregularidade encontrada no processo da Dilma, aí você pode pegar. Antes não. Tá? Eu quero saber por que ela se aposentou com 580. Exatamente o teto. Foi isso? Ao menos é o que a imprensa divulga. Pois é. Saiu o resultado da auditoria há uns 3 meses atrás, se não me engano. Sim, foi. Aí teve o Gabas foi indiciado, que era o então presidente, né, do INSS. Pagar é um servidor lá. E um servidor lá. Não, mas foi os dois, foi o Gabas e um servidor. Eu estava em Brasília foi em fevereiro, março, uma coisa assim. Lá na direção central, daí eles estavam comentando desse caso aí. Aí disse que o cidadão entrou de gaiato lá, o servidor, né? Que ele chegou, o presidente do INSS chega para você e diz assim, ó, atende a ex-presidente da República, faz favor, né? O que tu vai fazer? Mas enfim, né? Cometeu uma irregularidade. Né? Foi o escolhido. Hã? Foi o escolhido. Sim. Ele era PT também, né? Também tinha isso. Mas simplesmente chegaram assim para ele, ó, atende a dona Dilma Rousseff, né? Eu sou o presidente do INSS. Faz favor. E ainda ele pediu, faz favor. Onde é que nós estávamos aqui? Aqui. Adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessária. Então, por exemplo, o INSS, quando o INSS recebe um requerimento de benefício, ele teria que, eventualmente, se houvesse alguma falha na apresentação de documentos, fazer uma exigência, né? Se essa exigência for uma obrigação muito maior do que as forças, por exemplo, do segurado, né? Não tem como o INSS obrigar o segurado a fazer esse tipo a cumprir essa exigência. Tem algumas situações, às vezes, que é mais fácil o próprio INSS solicitar para a determinada exigência diretamente para a empresa ou para o órgão envolvido do que o segurado fazer isso diretamente, né? Exemplo, quando você requer uma certidão de tempo de contribuição do Estado do Rio Grande do Sul, às vezes esse documento demora 6 meses para vir, né? Não sei se vocês já atenderam uma professora, né? O professor precisa de certidão, muitas vezes, do Estado, né? Ou de prefeituras, né? Prefeitura é mais tranquilo, mas do Estado demora 3, 6 meses para sair, né? E aí você tem 30 dias para cumprir essa exigência, sob pena de indeferimento, muitas vezes, do processo administrativo. Então, às vezes, seria mais fácil o INSS solicitar de ofício pro IP, né, do que solicitar ao segurado, né? Então há essa possibilidade aí, né, através do artigo 659 da Instrução Normativa. Então, quando há alguma exigência feita pelo INSS que o segurado não consegue cumprir, então solicita que o INSS realize esse tipo de procedimento. Tem que estar,
no artigo 659 da Instrução Normativa. É um dos incisos, agora não me recordo qual o inciso. Isso aqui são os incisos do artigo 659. Um exemplo do extrato analítico da Caixa, né, que será fornecido ao beneficiário. Sim, também. Uma das possibilidades de instrução processual é o oficiamento a órgãos públicos ou empresas. Então, o INSS pode oficiar diretamente às empresas, aos órgãos públicos, para que apresente determinado documento. Um PPP, por exemplo, às vezes a empresa não fornece o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, né, que é o documento necessário para você reconhecer uma atividade especial. Tá? Então, você poderia solicitar, já que a empresa não fornece para o segurado, às vezes o segurado entrou com reclamatório trabalhista, enfim, né? A empresa tem restrições com o segurado, né? Então, requeira que o INSS realize esse oficiamento direto. Mas eu teria que provar que a empresa se negou a entregar o documento. Não necessariamente. Não necessariamente. É interessante, sim. É interessante. Às vezes você manda um AR dando prazo para ele apresentar o PPP, junto ao AR no processo. E aí, INSS. A empresa, eu mandei o AR a solicitação para a empresa, passou 30 dias, ela não me respondeu. Então, eu solicito que você, né, faça esse oficiamento direto. Ou até mesmo vá até a empresa, porque você tem uma resolução, a 485 de 2015, que estabelece a possibilidade do INSS mandar um médico perito, né, do INSS para fazer uma perícia no local. Uma vistoria técnica que chama, né, para avaliar acidente de trabalho, para avaliar ambiente de trabalho e para avaliar condições sanitárias, né, do ambiente de trabalho. Né? Fundamentação das decisões administrativas. Fundamental, né? Se a decisão administrativa não for devidamente fundamentada, ela é nula. Tá? Então, o indeferimento por causas diversas é nulo. Tá? Quem chegou atrasado estava explicando que antes de 99, o INSS indeferia processo sob a alegação de causas diversas. A carta de concessão saía assim: benefício indeferido, motivo, causas diversas. Ponto, final. Tá? Então, uma decisão dessas seria eivada de nulidade. Se você pegar, por exemplo, um processo desses, já é mais difícil, mas se você pegar um processo desses, lá de 1999, apareceu uma carta de indeferimento dizendo causas diversas, você pode pedir a reabertura desse processo administrativo. Aí eu já estou divagando, tá? Mas você pode pedir a reabertura desse processo, pedindo a nulidade do processo administrativo, tá? Pedindo a nulidade do processo administrativo, melhor, não do processo, da decisão administrativa, e pedindo para que o INSS apresente uma nova decisão devidamente fundamentada. Tá? Como a decisão não existe, né, uma decisão nula não existe, né, não precisaria nem se aplicar a decadência aqui. Enfim, né, aqui eu estou divagando. Tá? Mas abre-se várias possibilidades aí. Identificação do servidor responsável. Além de ser fundamentada, toda decisão administrativa deve ser identificada.
Então, o servidor que assinou o documento tem que estar devidamente identificado. Também sob pena de vício insanável na decisão. Tá? Às vezes, para você reabrir um processo, né, para reabrir prazo de recurso, enfim, né, da própria decisão, às vezes uma decisão tomada há 3, 4 anos atrás, você pode usar esses artifícios, no fim das contas. E no fim das contas não são artifícios, são regras que deveriam ter sido seguidas pelo INSS que não foram. Então você está simplesmente saneando aquela irregularidade. Ok? Compartilhamento de informações com órgãos públicos, na forma da lei. Isso aqui cada vez mais está se efetivando. Principalmente para benefícios de natureza rural. Tá? O INSS está se valendo cada vez mais de informações de outros órgãos, da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, do Banco do Brasil, para formar um cadastro, tá? Onde vai ser possível fazer o reconhecimento automático do direito de benefícios de natureza rural para o pequeno agricultor, né, para o segurado especial. Né? Então, com o tempo, o segurado especial não vai precisar mais encaminhar aquele benefício com um calhamaço assim de papel, né? Ele simplesmente vai ir no INSS, já vai estar lá o cadastro dele bonitinho no sistema lá, né, de benefício, e o INSS simplesmente vai reconhecer aquele direito, sem a necessidade de apresentação de nenhum outro documento de prova da atividade. Porque a nota fiscal do produtor tem que ser eletrônica, né? Ainda somos um dos poucos estados que é física. Sim. Se eu não me engano, no ano que vem, eles vão implantar a nota fiscal eletrônica. Mas isso é uma das coisas, né? A base que o INSS está buscando para reconhecimento do segurado especial é a base do CAFIR, da Receita Federal, né? Que é a base, que é o cadastro de informações rurais, uma coisa assim. É a quantidade de área de terras, de propriedade que o segurado especial tem. Com base nisso, já vem a informação muitas vezes para o CNIS, para o cadastro do INSS. Tá? Aí, se o cidadão tem propriedade rural, né, e está lá cadastrado nesse CAFIR, né, nesse cadastro da Receita, ele já gera um vínculo automático lá no INSS. E hoje já tem casos que o cidadão pode, por exemplo, encaminhar um auxílio-doença, né, sem nenhum documento, só com aquele registro do CAFIR. Tá? Mas além disso, eles querem ainda fazer um batimento com o PRONAF, do Banco do Brasil, né, que é o Programa de Financiamento da Agricultura Familiar. Tá? Ali também tem um cadastro bastante atualizado dos segurados especiais, né, que praticamente todo ano o segurado especial, o agricultor, né, faz financiamento bancário, e aí ele tem que declarar a quantidade de terra, se usa mão de obra assalariada, aqueles dados básicos lá que o INSS precisa saber. Do próprio Ministério do Trabalho também, mas esse é mais para o pescador. Se no Ministério do Trabalho o pescador estava cadastrado, se ele recebeu o seguro de defeso, essas informações também são relevantes para eles formarem um cadastro do pescador. Mas não aquele pescador de final de semana, né, que só conta vantagem. É o pescador que trabalha habitualmente nessa atividade. Tá? Impulsão de ofício.
do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Então, uma vez o processo sendo requerido, sendo iniciado, ele vai seguir o seu curso normal, independentemente do interesse do próprio segurado. Porque aí, uma vez o INSS sendo provocado, o INSS tem interesse na resolução daquele processo. Tá? Seja para o bem ou seja para o mal. Tá? Porque daí não é mais o interesse, não é mais o interesse subjetivo do segurado que está em jogo, e sim o interesse público, em proteger o cidadão daquele risco social a que ele estava exposto. Tá? Então, por exemplo, se eu encaminho um pedido de aposentadoria por idade, tá? O INSS faz uma exigência para você, tá? E você não cumpre essa exigência, o INSS não pode indeferir o processo porque você está desinteressado no processo, ou por falta de cumprimento da exigência. Tá? O INSS vai ter que avaliar o processo com os dados que ele tiver. E se os dados que ele tiver é suficiente para reconhecer o direito ao benefício, ele tem que reconhecer o benefício. Tem que dar a concessão do benefício para o segurado. Tá? Então ele não pode, em hipótese alguma, indeferir o processo por falta de cumprimento da exigência ou por falta de interesse do segurado. Ele tem que seguir o processo até o final, aí com os dados que ele tiver. Tá? Obviamente, se aquele dado é importante, se aquele ato ou se aquele documento que foi solicitado é importante ou é fundamental para o reconhecimento do direito, né? Por exemplo, ele requereu o benefício só com a identidade, não trouxe a carteira de trabalho. Aí o INSS solicitou a carteira de trabalho, ele não apresentou a carteira de trabalho. E lá tinha 2, 3 vínculos, tá? Que não constavam no cadastro, só estava na carteira. Às vezes vínculos antigos, lá de 1980, em que o empregador não pagava a contribuição, tá? E aí não vai aparecer contribuição previdenciária, não vai aparecer o vínculo no cadastro. Então, sem aqueles vínculos, o cidadão não tinha a carência mínima. Então, aí, nesse caso, obviamente, ele vai ter que indeferir, mas não por falta de cumprimento da exigência, por falta de carência. Tá? Vai ter que dizer que o cidadão não tinha as 180 contribuições necessárias para o reconhecimento do direito ao benefício. Só tinha 179. Tá? Nada mais do que isso. Ok? Interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa da nova interpretação. Então, essa é uma regra que estabelece o seguinte: uma vez ocorrendo uma nova interpretação, essa interpretação, essa IN nova, tá? A instrução nova nada mais é que uma interpretação nova da norma já existente. Ela não pode retroagir. Tá? Isso, obviamente, é discutível. Tá? Mas, nesse caso, vamos aplicar a Carta Magna, né? Então, se houver uma interpretação, uma nova orientação trazida pela IN ou por um memorando circular, tá? Às vezes o INSS legisla por memorando circular. Tá? Aí sai um memorando dizendo que é possível o reconhecimento da atividade rural
com base simplesmente no contrato de arrendamento. Tá? Ok. Vamos reconhecer a atividade rural com base naquele contrato. Mas os processos anteriores, já indeferidos, não vão ser revistos. Tá? É mais ou menos isso que estabelece esse dispositivo. Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Então tá bom. Pessoal, vocês podem falar. Eu não mordo. Tá? Essa parte aqui é mais dos fundamentos, é um pouco mais pesada, né? Mais chatinha. Mas é importante também para vocês conhecerem isso. Depois nós vamos trabalhar os pormenores aí do quem que vai ingressar com o pedido, como é que faz a procuração, aí a coisa fica mais tranquila. Voltando um pouquinho aqui na questão Sim. da retroatividade Uhum. agir, nova interpretação, né? Sim. Tem um processo administrativo, tem uma decisão, por exemplo, atividade especial, determinado período. Uhum. Por circunstâncias N lá, o processo foi indeferido, a parte resolve entrar com um novo requerimento, e aí vem uma nova análise com relação àquele período, aquele que foi reconhecido anteriormente não é reconhecido no novo pedido. Uhum. Esse eu entendo, nesse caso eu entendo o seguinte, que uma vez reconhecido alguma condição aí, por exemplo, essa atividade especial, né, por mais que tenha uma nova orientação sobre isso, ela não pode vir para prejudicar o segurado. Claro que isso é uma interpretação que eu faço do que está posto aqui. Não é normalmente o que a IN, as agências têm praticado. Mas quando se fala em recurso, aí sim, eu tenho um dispositivo específico na IN que fala o seguinte: uma vez reconhecido em recurso alguma determinada situação, tá, aquilo faz coisa julgada, administrativa. E aquela decisão proferida no recurso administrativo de um outro processo vai ser usada e não pode ser mais discutida no novo. Então, isso tanto para o bens quanto para o maus. Tá? Então, se foi reconhecida uma atividade especial num recurso administrativo e naquele recurso ele não tinha alcançado o tempo mínimo para fechar a aposentadoria naquela época, então você vai esperar mais uns 2 anos, por exemplo, para encaminhar outro processo, aquele recurso lá pode ser utilizado, aquela decisão pode ser utilizada no novo, sem problema nenhum. Isso também tem na instrução um dispositivo específico do recurso. Mas quando se fala em outros casos que não dependeram do recurso, tá? Uma decisão feita na própria agência, tá? Aí não tem nada específico mandando manter aquela decisão. Tá? Entendo, volto a dizer, que até com base nesse dispositivo que fala do recurso, né, entendo que quando é para melhorar, quando é favorável ao segurado, né, até pelo princípio da norma mais favorável, ou da interpretação mais favorável, você tem que manter, a agência teria que manter. Isso inclusive para reconhecimento pode ser usado, por exemplo, para reconhecimento de atividade especial, para reconhecimento da atividade rural, né, sem problema nenhum. Eu entendo dessa forma. Inclusive, nessa nova IN aqui na 77, 2015, ela estabelece que, uma vez reconhecido um tempo rural, ou enfim, qualquer tempo, esse reconhecimento deve ser informado no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS. Tá? Você sabe o que é o CNIS?
Então tá bom. Melhor assim. Então, se eu falo CNIS, vocês entendem. Sim. Então tá bom. Então, uma vez reconhecido qualquer coisa dentro de um processo, seria obrigação do INSS lançar isso no CNIS, para que ficasse registrado isso no sistema. Tá? Hoje o CNIS permite, por exemplo, você lançar período de serviço militar obrigatório, permite lançar períodos de vínculo empregatício, de contribuições, assim por diante. Ele só ainda não foi melhorado para lançar atividade especial, ainda não tem essa funcionalidade no CNIS, embora está previsto lá na instrução, mas ainda não tem essa funcionalidade no CNIS. E tempo rural, ainda também não tem essa funcionalidade no CNIS. Mas a DataPrev, a empresa de tecnologia de informática do INSS, já tem demanda para isso, né, para fazer isso funcionar no CNIS. Né, só que está demorando. Né? Isso já está desde 2015, ou até antes disso lá no CNIS, lá na DataPrev, e ainda eles não conseguiram instrumentalizar isso no sistema. Mas tem essa previsão e deveria ser feito dessa forma. E uma vez estando no CNIS, né, o vínculo, a contribuição, o tempo de serviço, por exemplo, rural, o tempo de serviço militar, uma vez estando registrado no CNIS, de acordo com o artigo 19 do Decreto 3.048, ele vale como prova plena de atividade e de remuneração, né? E de filiação. Então, qualquer informação que conste no CNIS, ele pode e deve ser utilizado pelo INSS. Por isso que era importante que tudo que fosse feito de reconhecimento dentro do processo administrativo fosse informado no CNIS, para que no futuro não fosse necessário fazer toda uma instrução probatória nova. Né? Pelo menos essa seria a sistemática implantada pelo novo portal CNIS. Né? Só que para essas situações, por exemplo, o rural e para atividade especial, ainda não está pleno isso, porque o sistema não permite a inclusão. Tá? Bom, não sei se respondia a questão. Sim. Tá. Então, tudo que está no CNIS, eu não preciso mais provar? Não. Não? Ele se prova por si só. O artigo 19 diz que o CNIS é prova plena de atividade, remuneração e filiação para o INSS. Teve um ministro da Previdência, não me lembro se foi o Berzoini, acho que foi, que ele falou o seguinte: um belo dia ele foi na rede nacional lá e disse o seguinte: o cidadão vai poder chegar no INSS com a carteira de identidade e em 30 minutos será concedido o benefício da aposentadoria. Daí, beleza, é isso aí mesmo. Só que o problema é o seguinte: uma vez você tendo o teu cadastro, o teu CNIS regular, com todos os vínculos incluídos lá, com todas as remunerações incluídas, com todos os tempos de contribuição incluídos, né, é barbada. Não precisa 30, em 5 minutos eu faço o benefício. Uma aposentadoria por tempo de contribuição eu faço em 5 minutos. Porque é só, da forma como o INSS está organizado, basta você digitar o número do PIS da pessoa, tá, no programa, o programa já busca as informações automaticamente do CNIS, já faz o cálculo do tempo de contribuição, já faz o cálculo do valor do benefício, é só dar um Enter para conceder. É só isso. Né? Não precisa 30 minutos. 5 está ótimo.
Mas o grande problema hoje é que o CNIS tem informações de vínculo, remuneração e contribuição desde 1970, 76, tá? Onde nem se falava, nem se pensava em informática. Então tem muita coisa errada no CNIS. Aí assim, deixa eu trazer para vocês um pouco da sistemática. Como é que funciona lá dentro dos programas do INSS? Tá? Como é que o INSS se organizou em termos de sistema para conceder um benefício, tá? Então, a base de tudo é o cadastro que você tem no CNIS, tá? No Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá? Então, nesse cadastro eu tenho os meus dados cadastrais, né? O meu nome, CPF, nome da mãe, data de nascimento, endereço, telefone e assim por diante, tá? Sexo, né? Vai ter essa informação lá. Além dos vínculos, remunerações, se você tem carnê, contribuições, tá? Se você tem atividades de autônomo cadastrado, vai ter as atividades lá informadas e assim por diante. Então vai estar tudo lá cadastrado, registrado, tá? Então o primeiro ato que o servidor do INSS tem que fazer, quando ele recebe você no balcão de atendimento da agência, é regularizar esse cadastro. Então ele não vai de imediato requerer o benefício. Ele vai pegar a tua documentação e vai primeiro atualizar os teus dados cadastrais, vai ver se teu nome está correto, se o teu CPF está correto, se a tua identidade está correta, se o teu endereço está correto. Tá? Depois, ele vai atualizar os teus vínculos. Vai pegar a tua carteira de trabalho, vai analisar se a data de início e fim daqueles vínculos que constam na tua carteira de trabalho batem com o que consta no CNIS. Se não tiver, eu tenho que acertar isso. Por exemplo, a data fim do vínculo X, ela está no dia 31 de dezembro de 99. Mas na carteira está 1º de dezembro de 99. Então tem que acertar isso. Tirar do dia 31 e botar para o dia 1º. Senão eu estou dando 30 dias para o cara de lambuja. Né? Então, acerto isso primeiro. Depois que eu acertei tudo isso, aí sim, aí eu vou para o sistema de benefício propriamente dito, ou sistema de concessão de benefício propriamente dito, que aí nós temos 3, tá? O primeiro deles é o sistema Prisma, tá? O sistema Prisma foi o primeiro sistema operacional do INSS, lá de 1994. Ele ainda tem base DOS, tá? De tão antigo que é. Ele já está com a certidão de óbito pronta, só que ela não foi assinada, tá? Ele era para ser extinto lá em 2003. Nós já estamos em 2017 e ainda não conseguiram cancelar, extinguir, né, ou matar de vez o tal do Prisma. Esse programa Prisma aqui, ele concede todos os benefícios que não dependam de perícia. Quais são os benefícios que não dependem de perícia? Vamos fazer um exercício aqui. Aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que é o nosso famoso B42. Tá? Cada benefício do INSS tem um código. Tá? Vocês podem se habituar com isso, porque muitas vezes o servidor vai fazer assim, você vem encaminhar um B42,
Daí, às vezes o segurado está na frente da pessoa lá, do servidor, e ele fala, hã? O quê? Não, vim encaminhar a aposentadoria. Sim, é um B42. Tá? Então, um B42, o B41, tá? Que é a aposentadoria por idade, o B46, qual é que é o B46? Aposentadoria especial, o B21, pensão por morte, o B57, qual é que é o B57? Professor, aposentadoria especial do professor, o B25, auxílio reclusão, e o B80, salário e maternidade. Acho que foram todos. Aposentadoria por idade é 41. É. Tá, então todos esses benefícios aqui, tá? Ficou meio pequenininho aqui, né? São concedidos pelo Prisma, tá? Por esse programa, sistema operacional aqui. Os benefícios por incapacidade, tá? Que é o B31, o B32. Qual é que é o B32? Aposentadoria por invalidez comum, digamos assim, previdenciária, tá? O B91, auxílio doença por acidente de trabalho. O B92, 92, que é a aposentadoria por invalidez decorrente de um acidente de trabalho. 92. O B94. Qual é que é o 94? Auxílio acidente decorrente de acidente de trabalho. O B36. Auxílio acidente decorrente de acidente de qualquer natureza. Tá? Que não é acidente de trabalho. Também dá para conceder. Esses benefícios vão ser concedidos pelo sistema SAB. Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade. Tá? É um outro sistema operacional. Aqui que vai constar a perícia médica. Tá? O médico perito do INSS vai fazer a perícia virtual, digamos assim. Tá? Ele vai fazer o laudo dentro desse programa. Então, quando vocês pedirem, por exemplo, cópia de processo administrativo de auxílio-doença, normalmente, o processo administrativo do auxílio-doença são 2 folhinhas. É o requerimento e a cópia do RG. Não tem muito mais do que isso. Quando é empregado, vai ter a comunicação de afastamento do trabalho da empresa. Então, vai ser 3 folhinhas. O que interessa mesmo do processo administrativo do auxílio-doença, via de regra, é o laudo da perícia médica. Quando foi negativa, digamos assim. Tá? Então, nesse caso, você vai ter que pedir a cópia do processo administrativo e do laudo médico do SAB. Pode colocar assim que daí o servidor vai saber do que se trata. Tá? Você pede as 2 coisas, que daí você vai ter acesso ao processo e vai ter acesso ao laudo da perícia médica. Tá? Aí você vai ter o fundamento efetivo de por que o médico negou a perícia para o cidadão. Ou por que concedeu. Tá? De todas, né? Porque às vezes o cara faz 1, faz 2, faz 3, faz 10, faz 50. Tá? Pode pedir de todas, se você quiser. Tá? E, por último, os benefícios assistenciais, tá? O LOAS, que é o B88,
e o 87, tá? Eles são requeridos hoje no sistema CIB. Sistema Integrado de Benefícios. Tá? Aqui também eu posso fazer, aqui também eu tenho o laudo, tá? Realizado pelo médico e pelo assistente social. Se vocês quiserem ter acesso, também podem usar, sem problema nenhum. Tá? Então, o que acontece na prática? Tá? O cidadão chega, no balcão de atendimento do INSS, tá? É recepcionado pelo servidor. Tá? O servidor, via de regra, vai ter que atualizar os dados cadastrais que constam no CNIS. Tá? Depois que tiver atualizados os dados do CNIS, depois de tudo pronto, aí eu vou para o sistema operacional para fazer o requerimento do benefício efetivamente, tá? Um desses três aqui, né? Faço o requerimento do benefício efetivamente, tá? Busco os dados do CNIS através do número do PIS, NIT, PASEP, CADSUS, tá? Eu só digito, se tiver tudo ok ali no CNIS, eu só digito o número do PIS dentro de um campo específico lá. Esses programas operacionais já vão buscar a informação que está lá no CNIS, vão trazer para cá. Tá? Aí, os próprios programas já vão fazer o cálculo, que antes da sua existência eram feitos manualmente, ele já faz o cálculo do tempo de serviço do cidadão, já faz o cálculo da carência, tá? Já fazem a avaliação da qualidade de segurado do cidadão, tá? Fazem todos esses cálculos, tá? E aí vão determinar se concede ou não o benefício, tá? Nesses dois aqui, eles são mais novos, né? São mais atualizados, digamos assim. O reconhecimento é automático. O programa ele já faz o cálculo da carência, do tempo da carência e da qualidade de segurado, basicamente, né? São benefícios que não dependem de tempo de contribuição, que eles estão aqui, né? Então eles fazem o cálculo da carência e da qualidade de segurado na data do fato gerador e já concede ou indefere automaticamente. Quando o segurado vai até a agência para pedir um auxílio-doença, tá? Via de regra, o INSS tem que antes, o servidor do INSS tem que antes fazer a perícia, analisar os dados do CNIS, acertar tudo e fazer a migração pro SAB, tá? Feita a migração para o SAB, ele já faz o cálculo da qualidade segurada da carência, tá? E aí, por último, vai para a perícia. Aí, o médico, na perícia, ele vai informar três coisas. Primeiro, se ele tem incapacidade ou não tem incapacidade. Se tiver incapacidade, qual é o início dela? Tá? ADI. Tá? ADI. Data de início da incapacidade. Né? Ele vai dizer qual é a ADI. Que esse aqui é o fato gerador do benefício, né? Do auxílio-doença. E também a DCB. DCB. Que é a data de cessação do benefício, que é a outra programada. Tá? Ele vai dizer até quando esse cidadão está incapaz. Ele vai olhar lá na bola de cristal dele e vai dizer que ele vai se recuperar no dia 1º de janeiro de 2018. Tá? Isso tem convenção médica, enfim, que estabelece, né? Então, tem essa possibilidade. E se
o cidadão não se recuperou até 1º de janeiro de 2018, ele pode fazer o pedido de prorrogação, tá? Que é outra perícia. Enfim, ele vai estabelecer essas duas coisas aqui, 3 coisas na verdade, e aí o sistema automaticamente vai conceder ou negar o benefício. Ele vai calcular então a incapacidade, a carência e a qualidade de segurado nessa data aqui, com base nessa data aqui. E depois que é feita a perícia, nenhum servidor vai lá no SAB para dar um enter. O sistema dá automaticamente esse enter e concede ou indefere o benefício. Tá? A mesma coisa o CIB. Tá? O CIB que avalia o amparo ao idoso ou ao deficiente, o servidor simplesmente informa os dados de renda per capita, familiar, composição do grupo familiar dentro do programa. Por último, vai o médico e o assistente social e avalia condições físicas e sociais do requerente para receber aquele benefício. Se ele é ou não deficiente, né? Nos termos legais da Lei Orgânica da Assistência Social. No caso do B87, né? No caso do B88 nem passa pela perícia, né? Já vai direto, já faz a avaliação da renda per capita, se enquadra abaixo do 1/4 salário mínimo, concede. Se ultrapassa 1/4 salário mínimo per capita, indefere. A menos que tenha ação civil pública. Não sei se aqui em Caxias tem. Deve ter uma ação civil pública. Deve ter. Tá? Enfim, faz a avaliação. No caso do amparo ao deficiente, manda para o médico e para o assistente social. Depois de feita a avaliação do médico e do assistente social, também o sistema já faz a avaliação automática do benefício, concedendo ou não a benesse. Ok? Aí, depois de feita essas avaliações, ele vai para essa informação, tá, de concessão ou de indeferimento, vai para um terceiro programa que o INSS utiliza, que é o sistema Plenos. Opa! Tá? Esse sistema aqui, ele serve basicamente para gerenciar o benefício concedido, para gerenciar pagamento, gerenciar local de pagamento, gerenciar empréstimos bancários, né, e assim por diante. Tá? Então, quando você precisa por exemplo, de um extrato de pagamento de benefício, tá? Ou uma carta de concessão de benefício, você vai extrair essa informação do Plenos. Tá? Então, essa aqui é a sistemática adotada pelo INSS. Diga. A aposentadoria da pessoa com deficiência É um B42 ou um 41. Tá? Só que daí com um procedimento especial de perícia funcional. Né? Ele não muda a espécie. A Lei 142, a Lei Complementar 142, ela não criou outro tipo de benefício. Ela subdividiu a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Tá? Mas para você requerer, né, o agendamento tem lá campos específicos. Tá? Você tem a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Aposentadoria por idade, urbana e rural, e aposentadoria por idade do deficiente. Daí, se você quiser agendar uma aposentadoria do deficiente, você tem que escolher a correta. Tá? Mas isso também não é empecilho.
Tá? Por exemplo, você quis encaminhar uma aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente e agendou uma comum. Não tem problema nenhum. Tá? Existe um regulamento chamado Carta de Serviços do INSS que ela estabeleceu quais são os serviços agendáveis e os não agendáveis. Tá? E dentro dos serviços agendáveis, ela diz o seguinte, que se você agenda um tipo de serviço que é do mesmo grupo, né, de outro serviço, o servidor do INSS pode fazer a fungibilidade, digamos assim, do pedido. Né? Você pediu uma aposentadoria por idade, mas na verdade você queria uma aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é o mesmo grupo. Aí o servidor pode mudar a espécie lá, sem problema nenhum. Você pediu uma pensão, só que na verdade você queria um auxílio reclusão. É o mesmo grupo. Aí você pode fazer essa fungibilidade, sem problema nenhum também. É porque especial nem tem, não falta. Aposentadoria especial, você vai ter que requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição. E aí lá no atendimento que o servidor vai trocar a espécie. Ok? Que hora nós temos aí? Pessoal, se vocês querem dar uma parada para o café, ou para a água, ou para dar um cochilo, sem problema nenhum. Tá? Só me dá um grito. Querem parar? Tá, tranquilo. Voltamos em 10 minutos? Então tá bom.